vocês? Eu sou a Catarine Jordão, aqui do Educar com Sapiência, e esse é o nosso Conversas para um Café, um lugar onde nós refletimos aqui, conversamos um pouco sobre como nós podemos viver e educar de maneira intencional, que nada mais é do que a gente sair daquele modo automático, né, gente? Aquele formato de vida em que a gente fica esperando que as coisas um dia aconteçam, que um dia tudo dê certo, que um dia tudo se resolva, para a gente trabalhar intencionalmente pelo tipo de vida que nós esperamos alcançar, pelo tipo de educação, de formação, enfim, né? O tipo de resultado que nós esperamos ver um dia. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa aqui sobre o problema das comparações. No último episódio, eu conversei um pouquinho sobre isso e falei especificamente sobre quando nós comparamos o nosso tempo. Lembra naquelas duas divisões, né? A fase de vida em que nós estamos, que às vezes nós comparamos com a de outras pessoas e às vezes até com fases de vida que nós já vivemos, e o tempo que nós temos disponível ao longo do nosso dia, que tem relação aí, né, com a fase de vida que nós estamos passando, pela qual nós estamos passando. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre quando nós nos comparamos com relação à nossa personalidade. Esse assunto é muito interessante porque aqui nós falamos bastante sobre educação do caráter, certo? E quando nós tratamos disso, nós consideramos todas as mudanças que precisam acontecer na nossa própria vida, certo? Então, se você vai lá e, enfim, está trabalhando o programa Valores e Virtudes com as suas crianças, você está lá tratando, por exemplo, do aspecto de fortaleza. Olha, nós precisamos aprender a ser pessoas mais fortes, a lidar melhor com as frustrações, com os problemas, a ser mais perseverantes, enfim, todas as nuances ali da virtude e da fortaleza. E aí você olha para você mesmo e você diz assim: bom, eu ainda preciso trabalhar muito na minha vida para eu me tornar uma pessoa forte. Vocês sabem que nós temos aqui aquele programa Filhos Fortes, né? E na primeira aula ali eu apresentei a questão de todas as áreas, né, que nós precisamos trabalhar a força na vida das crianças. E a gente tem o grupo onde as pessoas interagem e muita gente colocou ali nessa primeira aula, assim, que uma das razões pelas quais escolheu estudar esse assunto foi exatamente por não se sentir uma pessoa forte o bastante para ensinar esse tipo de força para as crianças. Esse é um dilema, como eu já falei, muito comum, né? Nós queremos trabalhar todas as áreas que nós vemos que precisam ser educadas na vida de uma criança, de um adolescente, e ao mesmo tempo nós nos deparamos ali com o espelho toda manhã, nos dizendo quem nós somos, né? E todas as áreas que ainda estão em processo na nossa própria vida. Então, quando nós falamos sobre o problema de você comparar a sua personalidade com a personalidade dos outros, a gente pode correr o risco de cair naquele lado assim: é verdade, então eu não preciso me comparar com ninguém, é isso aí que eu sou, é isso aí que eu vou ser, né? Aquilo que o pessoal chama de síndrome de Gabriela, né? Por conta daquela música, que eu nem sei a música, mas eu sei que existe esse termo, né? Por conta daquele trechinho: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, alguma coisa assim, Gabriela. Então, a gente sabe que existe essa tendência de você correr para um lado e falar: é assim que eu sou, me aceitem, pronto, acabou, né? Por outro lado, existe o extremo oposto, que é você correr para essa questão de: meu Deus, olha, eu sou assim, eu não sei o que, olha tal pessoa como lida diferente, olha tal pessoa como age assim, assim, e eu estou sempre assim, assim e tal. Então, uma frase que eu gosto do Aristóteles é aquela ideia de que a virtude ela está no meio, né? Quando você sai desses extremos e busca a sabedoria do meio ali.
E quando você pensa nessa questão que nós estamos tratando aqui, você considera que nós precisamos fugir desses dois extremos. Nem eu vou ser aquela pessoa que é assim que eu sou, vocês vão ter que me engolir, nem eu vou ser aquela pessoa que, ó vida, ó céus, ó azar, como eu sou uma pessoa chata, isso e aquilo outro. Agora, como é que a gente vem mais pro centro dessa questão, para discernir aí nessa nossa busca pela vida sábia? Pensando no primeiro aspecto, é fácil, né? É óbvio que essa é uma postura complicada. E eu diria até uma postura errada, né? Você querer dizer que você é assim e pronto, acabou. Eu acho que, na verdade, se a pessoa é assim, ela nem estaria aqui nesse tipo de reflexão, porque aqui nós trabalhamos o tempo todo as áreas que nós precisamos tratar na nossa vida. Então, a pessoa que acha que ela já está pronta e pronto, acabou, dificilmente estaria aqui refletindo sobre tudo isso. Então, nem vou me aprofundar muito nesse aspecto, porque eu acho que nós não estamos correndo tanto esse risco. Mas a gente pode correr o risco oposto, de viver comparando quem nós somos, e aqui eu estou falando especificamente sobre a sua personalidade. Então vamos lá. O que é personalidade? Vamos tentar definir aqui para a gente conversar sabendo sobre o que nós estamos falando. A palavra personalidade, a gente pode colocar assim, como aquilo que define mais ou menos como você reage às situações da vida, como você se comporta em determinadas questões, em determinados contextos, a sua forma tanto mais natural, ali aquelas reações que você já tem desde a infância, seja porque você é o seu temperamento, seja porque foi a formação que você teve, e também as questões de caráter. Então, geralmente, quando nós pensamos em personalidade, nós pensamos muito mais naquilo que a pessoa já traz por tendência. Então, digamos que a pessoa ela é mais reativa. Tomou, levou. Sabe? Falou, você responde. Na lata, nem pensa. Só depois que você vai, ai meu Deus, não precisava ter dito isso, tal. Ou uma outra pessoa, que ela é muito lenta para reagir. É aquela pessoa que, assim, passa 2 dias a pessoa, nossa, pensei agora o que eu podia ter respondido para aquela mulher quando ela me falou aquilo. Eu sou essa pessoa aí. Eu sou super atrasada para pensar em respostas para as pessoas, né? O que tem o lado bom e o que tem o lado ruim também, né? Mas enfim, isso é o que nós tendemos a pensar como a nossa personalidade, talvez o seu temperamento. Então a gente pode pensar em 3 palavras aqui, tá? Temperamento como aquela coisa mais natural, que diz respeito assim, sabe, desde que a criança nasce você já vê que ela tem uma tendência diferente das outras. E ela pode ter sido criada na mesma família, idade próxima, mas já tem alguma coisa diferente ali. Uma criança é mais sensível, a outra é mais lida de forma mais brucutu, como minha mãe diria, né? Não pensa direito, passa por cima, enfim. Todos esses aspectos que você percebe na vida de uma pessoa que estão ali, parece que desde muito cedo. Num segundo momento, além dessa parte de temperamento, nós temos as características que são derivadas muito mais de formação da pessoa. Que é aquilo assim, essa pessoa cresceu num contexto extremamente competitivo, ou em que ela está o tempo todo sendo estimulada a dar o seu melhor, fazer o melhor e nunca aceitar menos que isso, enfim. Então a pessoa se torna alguém mais competitiva, perfeccionista, enfim. Isso aí nós podemos dizer, olha, isso aqui é muito característico da formação que essa pessoa teve, ou da formação que eu tive. Eu acho que um jeito que nós podemos até conseguir diferenciar um pouquinho é quando você percebe que várias pessoas daquela família têm esse mesmo tipo de comportamento. Então, talvez tenha a questão genética aí, né? Mas enfim, você pensando em algo que claramente é fruto da formação que aquela pessoa recebeu.
E nós temos também a parte de caráter. E eu sempre digo aqui, gente, nas nossas formações, nos nossos cursos e materiais, que o que eu gosto demais de caráter é que o caráter sobrepuja essas questões de temperamento, essas questões de formação, ou isso que nós tendemos a chamar de personalidade. Se você pensa em estudos, as pessoas consideram que o caráter faz parte da personalidade, porque é aquilo que você age não por temperamento, não por formação, mas por convicção e princípios, mas que faz parte da sua forma de lidar com as questões. Então, digamos que você, ao longo da sua vida, aprendeu que é muito importante seguir regras. Vai que você é uma pessoa que, eu era uma pessoa muito desordeira, eu queria fazer as coisas do meu jeito, mas em dado momento eu entendi a importância de seguir as regras. E eu trabalhei isso no meu caráter. Então, hoje você é uma pessoa que procura seguir as regras estabelecidas. Não porque você, desde pequenininho, foi ensinado a ser obediente, etc. Mas porque em algum momento, conscientemente, você trabalhou na sua atitude, na sua forma de lidar com as questões, para se tornar uma pessoa mais obediente, digamos assim, né? Então, isso faz parte. Quem olha para você hoje vai dizer, nossa, a pessoa, ela busca sempre seguir, né, aquilo que está estabelecido, aquilo que foi colocado. É bem interessante isso. Mas isso não é porque você sempre foi assim, e sim porque em algum momento você trabalhou isso na sua vida. Isso que eu acho que é a beleza da questão do caráter, né? O fato de você perceber algo, trabalhar intencionalmente, com a graça de Deus, vencer aquelas questões que te impediam de, de viver assim, né? Então, quando eu estou falando aqui personalidade, tudo isso para a gente considerar a questão das comparações, entendendo do que nós estamos tratando aqui. Eu estou falando muito mais daquela parte mais natural, aquela parte mais de temperamento, tá? E de formação. Porque caráter é óbvio que você vai identificar a área que precisa ser trabalhada e vai lidar com isso. Quando eu falo aqui do problema de nós compararmos a nossa personalidade, eu estou pensando naquilo que faz parte da sua constituição, certo? Então, suponha que você é uma pessoa extremamente detalhista. Você está sempre focando ali nos mínimos detalhes, como o pessoal diz, né? Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai analisar alguma coisa. E às vezes, uma outra pessoa que tem um outro perfil, outra forma de lidar, que é muito mais prática, muito mais, tá, isso aqui já vamos e pronto. Ela pode olhar para o seu jeito de ser e considerar que isso é um problema. Ou você vai olhar para isso, olhar para a vida de outras pessoas e falar: ai, eu sou uma pessoa que eu me prendo demais aos detalhes e isso é muito ruim. E eu não gostaria de ser assim. Então, o ponto que eu quero trazer aqui das comparações nessa área específica, se você lembrar no episódio anterior, eu falei que o problema da comparação é quando ela gera insatisfação no nosso coração, né? Autocomiseração, autodepreciação ou autoexaltação, que é quando ao invés de insatisfação, eu acho que aquilo me torna melhor do que os outros. Mas assim, constatar que existe algo que você precisa trabalhar ali na sua forma de lidar com as questões é uma coisa. Uma coisa é eu dizer assim, poxa, eu acho que eu preciso aprender em certas situações a lidar melhor com essa minha análise muito detalhista das coisas, porque isso está me travando em certos aspectos aqui. Então eu vou treinar aqui para eu conseguir, em situações específicas, sei lá, focar menos
nesses detalhes todos e partir para a prática das situações. Essa é uma postura. É quando você, de forma ponderada, tranquila, você analisa ali e fala, isso aqui realmente eu preciso treinar para melhorar nesse aspecto. Outra coisa é quando você começa a achar que, eu sou uma pessoa que eu não queria ser assim, olha como eu sou, tá tudo errado na minha vida. Percebe a diferença? Porque o que eu quero dizer, gente, é que muitas vezes você pode olhar para coisas da sua vida, de quem você é, e ficar gastando tempo se lamentando porque eu não devia ser assim, por que eu sou assim e tal, e não sei o quê. Sendo que você poderia simplesmente chegar à conclusão que Deus te criou de uma forma específica e dentro dessa forma, dessa constituição, para usar o termo que o nosso pastor usa aqui, o pastor Gilson, dentro dessa constituição que você tem, existem aspectos a serem trabalhados, mas que isso faz parte de quem você é e tem vantagens. E eu acho isso tão legal porque às vezes a gente foca, seja olhando para a nossa vida, seja olhando para a vida dos outros, você olha só o lado ruim de certa característica. Então, pensa numa pessoa, por exemplo, que pensa demais antes de tomar uma decisão. Para uma pessoa mais prática, isso é, ai gente, vamos, não fica enrolando tanto. Então a pessoa pode olhar para aquilo, comparar com o jeito dela de lidar com a coisa e achar que o outro está enrolando, que meu Deus, não tenho paciência com gente assim. Esse é o tipo de comparação que foi para autoexaltação, né? Você acha que o seu jeito de ser é o perfeito e aquela pessoa é uma pessoa enrolada. Ou vice-versa, né? Você fica lá, eu sou uma pessoa tão enrolada e tal, meu Deus, fica lá se remoendo, afundando no pocinho, ao invés de olhar para aquilo como parte de quem você é e uma característica que tem a sua vantagem. Então, uma pessoa que pensa muito antes de agir, ela pode também ser considerada uma pessoa mais prudente. Pode ser que essa pessoa, em determinadas situações, seja quem salva a situação. Porque tinha lá os mais impetuosos que queriam sair resolvendo e tal, e pronto, acabou. Aquela ousadia toda de quem faz às vezes sem pensar. E essa pessoa que pensa, que é mais prudente, trouxe o grupo ali, a família ou o que quer que seja, trouxe para uma razão, gente. Vocês estão esquecendo desse ponto. Então, quando você, ao invés de ficar comparando a personalidade das pessoas e classificando aquilo como um defeito ou como uma virtude simplesmente, e você considera que aquilo é parte de quem a pessoa é e que tem as suas virtudes e problemas envolvidos, isso gera uma outra forma de lidar. Então, eu sou uma pessoa que pensa demais. Ok, existem virtudes nessa minha forma de ser e eu preciso trabalhar para que isso não penda para o lado de problema. Se eu estou pensando tanto que eu travo, que eu não caminho para frente, preciso que Deus me ajude a ser refinado aqui, né, nesse aspecto do meu caráter, da minha personalidade. Agora, se eu estou usando isso de forma sábia, para ser uma pessoa mais prudente, isso aqui está ótimo, é parte de quem eu sou, olha que maravilha. Deus me criou assim por uma razão e existem coisas na minha vida, na minha história, no contexto em que Deus me colocou, que isso aqui é extremamente necessário e é maravilhoso. Nós precisamos de pessoas ousadas que aprendem a conter a sua ousadia e essa coisa de agir por impulso, e nós precisamos de pessoas prudentes que aprendem a não travar em todas as decisões pensando demais, porque em alguns momentos ela vai precisar partir para a ação. Então o que eu quero dizer é que o meio ali, o meio termo entre uma questão da sua personalidade, que é um problema, ou que é uma virtude,
nós temos esse agir intencional de quem considera as questões de quem você é, sem essa lamentação toda, sem ficar se afundando, depreciando a si mesmo, se lamentando, sentindo pena porque você é assim ou se exaltando, achando que você é a pessoa perfeita e os outros que estão errados, e trocando tudo isso pela simples constatação de que quem você é quem Deus te criou para ser, desde que você considere que esse ser está em constante trabalho, em constante refinamento diante do próprio Deus. Uma coisa que eu gosto demais nesse assunto é lembrar do Salmo 139. Eu não sei se você já leu esse salmo, é para mim um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Eu gosto dele inteiro, né? Ele fala da onisciência de Deus, ou seja, que ele sabe de todas as coisas, da onipresença de Deus, ele está em todos os lugares. E mais para o final, ele vai falar sobre aquele momento em que Deus cria quem você é. Lembra daquele trechinho que ele fala: pois tu teceste o meu interior, ainda no ventre da minha mãe, tu me formaste ali. E eu fico pensando, e tem aquele termo, né? Graças te dou porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E eu gosto demais desse trecho todo, porque é você pensar assim, Deus como criador, não é o criador que foi lá, montou o Lego e deu start para os brinquedos funcionarem. Deus é o Deus que continua criando. E quando o bebê está ali, pequenininho ainda, na barriga da sua mãe, ele está sendo tecido, sabe? Quem ele é, cada aspecto, seja do seu físico, seja do seu interior, seja daquilo que vai constituir a sua forma de lidar com as coisas, porque existe uma história para essa pessoa. E essa história está ali ligadinha com quem essa pessoa é. Então, o que eu acho de maravilhoso disso é que você pode se contentar, se alegrar e celebrar quem você é, quem Deus te criou para ser, considerando que Deus, esse agir de Deus continua ao longo da sua vida. Deus vai trabalhar com você, Deus está trabalhando com você, para que cada característica dessa seja usada da melhor maneira, para que esses aspectos da sua personalidade, do seu caráter, não pendam para o lado de ser sempre um problema, mas sejam usados para a glória de Deus, dentro daquilo que Ele mesmo planejou para a sua vida. E eu acho isso maravilhoso e libertador, gente. É libertador quando você aprende a apreciar a obra de Deus na sua vida, considerando que Ele criou você para ser uma pessoa única. Então, às vezes, você tem que fechar um pouco as janelinhas de tudo que você está vendo e ouvindo, porque o tempo todo as pessoas estão tratando questões até de personalidade como: essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E você ouve aquilo e aquilo te dói o coração, porque você pensa: meu Deus, é mesmo, eu não sou uma pessoa assim, eu lido com a situação desse jeito e daquele outro jeito, que pessoa que eu sou? E aí você gasta um tempão da sua vida tentando se tornar quem você ouviu aquela pessoa dizendo que você tem que ser. E você esquece que o que você tem que ser é quem Deus te criou para ser. Você não tem que ser exatamente quem aquela pessoa é, porque às vezes, gente, quando uma pessoa está tentando ajudar os outros, ela vai ajudar ou tentar ajudar de acordo com a percepção dela da vida. E ela acha que, por exemplo, todo mundo tem que ser uma pessoa prática, todo mundo tem que ser uma pessoa resolvida. E ela esquece que nem todos foram criados para ser assim. Só que ela vai falar de um jeito que você vai se sentir: meu Deus, é mesmo, eu devia ser assim. E então você tem que tomar o cuidado de ouvir as coisas com
a fortaleza interior de saber quem você é. E aí você ouve e aquilo não vai mexer com você a ponto de, ai meu Deus, olha como eu sou. E você passa anos sofrendo, tentando se tornar algo que você não foi criado para ser. Até que você descobre assim, calma aí, gente. Deus me criou com um propósito. Essa característica minha é parte de quem eu sou. Então eu vou aprender a lidar com isso sem querer me tornar outra pessoa. Eu vou todos os dias colocar diante de Deus para que Ele me ajude a moldar quem eu sou, de acordo com as características que eu tenho, e eu servir as pessoas, eu trabalhar e viver para Deus dentro disso. Essa é a liberdade, gente, de você parar de comparar a sua personalidade, o seu jeito de ser com o das outras pessoas. É a liberdade de você se alegrar por quem você é, sempre tendo em vista que quem você está em constante trabalho diante de Deus, não para se tornar o que as outras pessoas são, não para se tornar o que as outras pessoas dizem que você deve ser, mas para se tornar cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais parecido com aqueles aspectos, aquelas formas de agir que agradam a Deus, sem desconsiderar a pessoa que Ele te criou para ser. Então, eu sei que esse assunto puxa muitos fiozinhos de reflexão, né? Mas em resumo, o que eu quero dizer aqui, que eu espero que você hoje, essa semana e nesse momento pense, é que aspectos da minha vida eu tendo a comparar com outras pessoas? Que aspectos da minha forma de agir eu me entristeço por ser assim, a ponto de perder tempo me lamentando, ao invés de simplesmente ser grato, contente, satisfeito por quem Deus me criou para ser e trabalhar as questões da minha vida que eu preciso sair dos extremos, eu me tornar mais eu mesmo, mais quem Deus me criou para ser, à semelhança de Cristo, mas sem esquecer que isso é parte de quem eu sou, de quem Deus me criou para ser. Então que Deus nos ajude, porque eu sei que nós vamos o tempo todo lidar com essas comparações e o tempo todo tentar correr daqueles extremos. Nem eu sou assim e sou assim mesmo, nem o ó vida, ó céus, ó azar, porque eu nasci assim. Eu nasci assim porque Deus me criou assim. O que eu preciso agora é aprender a conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus e entender como a forma que Ele me criou pode se aproximar cada vez mais, né? Tirando aqui os excessos, como eu posso me aproximar cada vez mais de ser exatamente quem Ele me criou para ser. Então que hoje você sinta alegria pelas características da sua personalidade, do seu temperamento que Deus te deu e busque diante de Deus, Senhor, me torna mais parecido com Jesus, me torna mais parecido com aquilo que o Senhor me criou para ser, dentro das características específicas que o Senhor me deu. E que isso seja para honrar ao Senhor, para eu viver de forma mais plena, servir as pessoas com mais alegria e viver mais perto de Ti. Um grande abraço para vocês e nós nos vemos no nosso próximo episódio conversando um pouquinho mais sobre como nós podemos vencer esse problema das comparações. Até lá então!